queridos estudantes do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta e para a aula de hoje vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Um instante para você organizar o seu material e eu já volto. Agora que você já pegou o seu material, registre em seu caderno a data de hoje, aula de número 15 e a disciplina Língua Portuguesa. Um instante que eu já volto. Agora que você já registrou, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos a leitura da linguagem não verbal da tira. Analisamos a linguagem verbal e não verbal. Fizemos um exercício de relacione as onomatopeias. Nós aprendemos que as onomatopeias, elas são uma figura de linguagem. E também vimos o significado da palavra zíper no título da tira. Agora você tem um desafio. Agora é com você. Escreva outras expressões que você conhece. Quem procura acha. A mentira tem perna curta. A união faz a força. Vocês sabem do significado de cada expressão dessa? Quem procura acha significa que a pessoa que procura uma coisa boa, ela acha, mas também se ela fica procurando uma coisa ruim, ela vai encontrar aquela coisa ruim. A mentira tem perna curta, que a mentira ela é sempre descoberta e a união faz a força. Quando várias pessoas se unem para fazer algo, aquilo dá certo e faz a diferença. Agora, adivinhe qual é a expressão popular. Um tempinho e eu já volto.
Vamos conferir? Adivinhe qual é a expressão popular? Pendurar as chuteiras, que significa que alguém está se aposentando ou deixando de praticar alguma atividade. O próximo desafio. Adivinhe qual é a expressão popular. Um tempinho para você registrar em seu caderno e eu já volto. Vamos conferir? Adivinhe qual é a expressão popular. Enfiar o pé na jaca, que significa exagerar em alguma situação, ou comer demais, ou beber demais. O próximo desafio. Adivinhe qual é a expressão popular. Um instante, registre no seu caderno e eu já volto.
Vamos conferir? Adivinhe qual é a expressão popular. Observem na imagem ali que tem uma mosca, tem uma seta indicando ali para a boquinha daquele rostinho. Vamos ver se vocês acertaram? Em boca fechada não entra mosca. Que significa que boca fechada você não corre risco de falar besteira, não se compromete. Agora é com você. Represente em forma de desenho a expressão melhor um pássaro na mão do que dois voando. Um tempinho para você registrar no seu caderno e eu já volto. Represente em forma de desenho a expressão melhor um pássaro na mão do que dois voando. Vou explicar para vocês o que significa essa expressão. Ela significa que mais vale uma coisa certa na sua mão do que um sonho que está um pouco longe de se concretizar. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos ler a tirinha. Leiam comigo. Zíper e sabores de ração. Eu queria saber quem que inventa os sabores das rações. De cachorro, frango, legumes. Deviam fazer ao gosto do freguês. Tipo ração sabor palmilha, de sapato, sabor trabalho de ciências, carteiro. Agora preste atenção aqui
a respeito de algumas características básicas de uma tirinha. Nós acabamos de fazer a leitura. E agora, quais são as características básicas? Balões de diferentes tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens, suas ideias e pensamentos. Possui elementos básicos da narrativa, personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. E às vezes aparece a voz do narrador. Sequência de imagens que montam uma cena que pode ou não apresentar humor. Agora, algumas curiosidades. A tirinha surgiu nos Estados Unidos e, devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempos, por volta de 1907, começaram a ser publicadas diariamente na página de esportes do jornal São Francisco Chronicle. No Brasil, um dos pioneiros na criação e publicação de tiras foi Maurício de Souza, que começou publicando a tira do Cãozinho Bidu, no fim da década de 1950, no jornal Folha de São Paulo. A utilização de desenhos na comunicação remonta às pinturas rupestres, mas a estrutura das histórias em quadrinhos HQs e das tirinhas, tal qual conhecemos, hoje começou na Europa, no século XIX, e se desenvolveu nos Estados Unidos, até se difundir mundialmente no século XX, principalmente nos jornais. Agora, uma atividade para vocês. Relacione as colunas indicando a função de cada tipo de balão. Expressa pensamentos ou sonhos, representa uma fala comum, expressa sussurro, expressa gritos, indica a fala simultânea entre os personagens. Um tempinho para você registrar em seu caderno e eu já volto.
Vamos conferir a sua atividade? Relacione as colunas indicando a função de cada tipo de balão. Expressa pensamentos ou sonhos. Letra B. Representa uma fala comum. Letra C. Expressa sussurro. Letra A. Expressa gritos. Letra D. Indica fala simultânea entre os personagens. Letra E. Zíper e sabores de ração. A palavra em destaque no título está escrita em letra maiúscula. Por que será que ela foi registrada dessa maneira? Um tempinho, registre em seu caderno e eu já volto. Vamos conferir? Zíper e sabores de ração. É o título da tirinha. Observe que está em destaque a palavra zíper. Ela está em destaque porque é o nome do cachorro. É um substantivo próprio, um nome próprio. Próxima atividade. No último quadrinho está escrito: tipo ração sabor palmilha de sapato, sabor trabalho de ciências, carteiro. Observe o uso das vírgulas. A vírgula foi usada para: letra A, enumerar os termos de uma oração, ou letra B, para dar ideia de continuidade. Um tempinho para você registrar em seu caderno e eu já volto.
Vamos conferir? No último quadrinho está escrito: tipo ração sabor palmilha, de sapato, sabor trabalho de ciências, carteiro. Observe o uso das vírgulas. A vírgula foi usada para: letra A, enumerar os termos de uma oração, ou letra B, para dar ideia de continuidade? Letra A, enumerar os termos de uma oração. Descubra as palavras do diagrama. Então agora você terá um tempinho para você descobrir quais são as palavras que estão no diagrama. E eu já volto.
Vamos conferir o diagrama como ficou? Zíper. Segunda palavra, rações. Terceira palavra, palmilha. Cachorro. Inventa. Gostaram? Ficou fácil, né, pessoal? Vocês são ótimos. 5. Ligue as palavras que você encontrou no diagrama com as palavras que têm o mesmo significado. Um tempinho para você realizar a atividade e eu já volto. Vamos conferir? Ligue as palavras que você encontrou no diagrama com as palavras que têm o mesmo significado. Palmilha, palmeias. Inventa, cria. Cachorro, animal. Zíper, nome. Rações, alimentos. Agora, observe o último quadrinho da tira. Após a palavra carteiro, foi usados 3 pontos ou reticências. Qual é a ideia difundida pelo uso desse recurso? Ideia de pausa ou ideia de continuidade? Um tempinho para você observar e responder essa atividade.
Vamos conferir? Observe o último quadrinho da tira. Após a palavra carteiro, foi usados 3 pontos ou reticências. Qual é a ideia difundida pelo uso desse recurso? Ideia de pausa ou ideia de continuidade? Ideia de continuidade. As reticências marcam a interrupção da continuidade textual, motivada pelo próprio autor, e são representadas graficamente na língua escrita como 3 pontos seguidos. Vamos ler comigo a tirinha? Zíper e sabores de ração. Eu queria saber quem que inventa os sabores das rações de cachorro. Frango, legumes deviam fazer ao gosto do freguês. Tipo ração sabor palmilha, de sapato, sabor trabalho de ciências, carteiro. Na tira, o texto apresentado é a fala do personagem, portanto, discurso direto. Como ficaria a fala do Zíper sendo contada por outra pessoa? Um instante para você registrar em seu caderno e eu já volto. Vamos conferir? Na tira, o texto apresentado é a fala do personagem, portanto, discurso direto. Como ficaria a fala do Zíper sendo contada por outra pessoa? Poderia ficar dessa forma. Na tira que nós lemos, o Zíper disse que deviam fazer ao gosto do freguês. Ou, outra opção, o Zíper disse, deviam fazer ao gosto do freguês. Observe que nós temos aqui na segunda opção os 2 pontos. E na sequência aparece o travessão. Isso indica que está escrito no discurso indireto. Retomando o que estudamos. Escrevemos algumas expressões usadas no cotidiano, fizemos a leitura da tirinha Zíper e sabores de ração, aprendemos as características básicas da tira, vimos algumas curiosidades sobre o surgimento das tiras e realizamos algumas atividades para melhor compreensão da tirinha. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Cuide-se e até a próxima!